Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. Meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Aprenda com a Autodisciplina. Apenas para lembrar aos ouvintes que puderem se inscrever no canal, compartilhar e também ativar o sininho para que vocês possam receber os episódios semanalmente. Aqui comigo estão a Karen e a Sayuri. Olá a todos os ouvintes, aqui é a Karen, eu sou membro da Rap Science, é um prazer estar aqui com vocês, novamente. Olá a todos, meu nome é Sayuri, eu também sou membro aqui da Rap Science e sejam bem-vindos a mais um episódio. Isso aí. A gente também extraiu o tema de uma revista mensal da Rap Science e, bom, o Mestre Okawa foca bastante na questão da aprendizagem, da autodisciplina, da paciência, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A gente inicia com o primeiro tópico, que é autoconhecimento e perseverança. A sociedade é muito rigorosa. Para ela, a insatisfação e pequena infelicidade dos jovens não passa de uma gota de água em um rio. Jovens, não tentem racionalizar a impaciência que sentem por suas incapacidades. Não culpem outras pessoas ou a sociedade. O primeiro passo para a felicidade é perceberem que são a cigarra da história, a cigarra e a formiga. É interessante essa parte, porque a gente sempre vê muito hoje que tem muitas pessoas que querem mudar tudo. E reclamam de tudo, assim, reclamam do ambiente, reclamam dos pais, reclamam não sei o quê, mas nunca quer, pela minha observação, são pessoas que nunca querem se transformar. Nunca quer se melhorar, sempre quer melhorar alguém, Fora, né? Fora O ambiente, os outros, as pessoas. Mas fala, ok, o mundo não é certo mesmo. A gente já sabia, antes da gente escolher nascer, a gente já sabia já que aqui não é o lugar correto. Aqui é uma escola para a alma. E não sei se já ouviram uma música do Raul Seixas, chama Carpinteiro do Universo. Aí eles falam, a música inteira ele fala isso, das pessoas que querem, ele fala assim, sempre quer aparar o cabelo de alguém, sempre quer mudar a direção do trem, mas no fim, aí ele canta a música inteira assim, aí no final ele fala assim, no final carpinteiro de mim. Ou seja, na verdade, o que você tem que fazer é se mudar. Você tem que se melhorar. E não melhorar os outros. E nem melhorar o mundo. Porque é isso que vai acontecer. Você não vai acabar não fazendo nada. E ele comenta a questão da cigarra e da formiga. A gente, desde criança, ouve essa história. É simples. A formiga trabalha constantemente. Ela trabalha, pelo que eu lembro da história, era isso, né? Ela trabalha no verão para acumular recurso para o inverno, né? E poder viver o inverno bem. Ou seja, é muito inteligente. Você trabalha assiduamente e garante o futuro daí. A cigarra só fica cantando. Basicamente é isso. Em vez de você ficar distraído hoje ou ficar querendo, sei lá, fazer o quê, faz o que você tem que fazer, se melhora, busca se desenvolver e vê as consequências disso daí. E ele fala dos jovens, porque isso não é uma tendência só de jovem, né? Tem pessoa mais velha que também tem essa tendência de ser impaciente também com as próprias incapacidades ou com os próprios defeitos, mas como a gente citou no tópico, o tópico tem a palavra autoconhecimento. Você se conhecer e você se transformar leva muito tempo. O mestre fala que para você se transformar leva em torno de 10 anos. Claro, não é um ponto só da personalidade. Você tem uma transformação mesmo a nível de personalidade. Você tem que perseverar durante 10 anos, pelo menos. E não é perseverar e esperar. É você se conhecer mesmo. Como você lida com as pessoas, como você controla as suas emoções, se você tem muita raiva, enfim. O que você quer mudar na sua personalidade? O que você quer melhorar? Quem é jovem costuma ser impaciente nesse sentido, não consegue esperar. Já se condena, se culpa demais, culpa a sociedade. Tem essa tendência mesmo de sempre colocar a culpa em um fator externo. Por exemplo, eu não tenho sucesso porque meus pais se separaram quando eu era criança, ou porque eu nasci no interior, porque eu nasci no Brasil. Porque o PIB do Brasil é baixo, porque o governo é corrupto. Sempre tem alguma desculpa, porque a sociedade, porque tem homicídio não sei aonde. Sempre tem
uma desculpa, que as pessoas são insuportáveis. Não falta. Quem é reclamão, sempre é reclamão. Eu tava lendo isso no livro do Dale Carnegie. Ele falou, a pessoa que ela é angustiada, ela sempre é angustiada. Numa cama confortável, numa cama de espinho, doente, saudável. Não muda. Não muda. Parece que ela vai procurar motivo pra ela ser... pra ela estar assim, né? Procura. Quem já conviveu com gente assim sabe. Tem gente que busca no ar uma treta. Ou algum... com uma frase filosófica. A Sally tá rindo espantada com profunda sabedoria emitida pela minha pessoa agora. Ela falou, como é que eu consigo conviver com um ser humano? O Sócrates tá na minha frente. Gente... Profunda filosofia, né? Procurando uma treta no sentido assim, ou procurando uma fofoca, procurando o defeito de alguém, ou procurando alguma coisa pra reclamar. Pode parecer absurdo, mas às vezes a gente é assim também, sei lá, às vezes eu devo ser assim, não sei, eu não sei. Mas pela observação você vê que é uma questão de personalidade, de perspectiva mesmo. Eu acho que sim, e nesse tópico a gente falou, né, do autoconhecimento, porque no poema começa a falar dessa impaciência pelas incapacidades, né? Isso. Eu acho que o autoconhecimento vai muito nesse sentido, a gente entender o que às vezes a gente não é tão bom, e a gente consegue ter uma paciência mais com a gente, sabendo que tem o que a gente não é tão bom, o que a gente pode melhorar. E aí a gente... esqueci o que eu ia falar, mas enfim, é nesse sentido, né? E também quando ele fala aqui da cigarra e da formiga, é no sentido de tempo, né? Porque a gente vive hoje, a gente falou já, numa sociedade que cobra resultados muito rápidos, né? Tudo tem que ser pra hoje, então você faz um esforço aqui, já quer que dê frutos amanhã. E quando a gente é jovem, acho que a gente tem mais ainda essa impaciência do que conforme a gente vai ficando mais velho. Então acho que ele fala da cigarra e da formiga, é isso, né? Desse trabalho contínuo, desse esforço, acumular esforços pra uma coisa que às vezes só vai ver resultado, colher esses frutos bastante tempo pra frente, né? Quando o assunto é mudança de personalidade ou estudo, não adianta, a gente precisa ter paciência e perseverança mesmo, tem que saber suportar o tempo, as mudanças, enfim, para poder se desenvolver. A gente entra pro segundo tópico, que é o estudo faz de você uma pessoa diferente. Cerca de 140 anos atrás, Yukichi Fukuzawa escreveu um best-seller intitulado O Incentivo ao Estudo. Neste livro, Fukuzawa ensina uma coisa importante. Diz claramente que todas as pessoas são iguais, e não é a condição de seu nascimento que as coloca em posições altas ou baixas. A única diferença entre as pessoas é se elas estudaram ou não. Ele também encorajava as pessoas a aprender coisas práticas, isto é, obter educação prática ou estudos que podem ser utilizados neste mundo. Uma língua estrangeira é, sem dúvida, um exemplo de estudo prático. Essa ideia do Yukichi Fukuzawa de as pessoas se diferenciam pelo estudo é muito interessante, porque você vê que ele não julga ninguém. O padrão dele é diferente do que a gente está acostumado. A gente geralmente diferencia as pessoas. Você lê jornal, classe econômica, classe social, cor de pele, não sei o que. Para ele não importa onde você nasceu, quem você é, quanto dinheiro você tem. O fato é, você vai aprender ou não. Você vai buscar se desenvolver ou não, você vai estudar ou não. E o mestre falou isso na última palestra que ele fez da Festividade ao Cantare, eu esqueci o nome, que ele fez, Rumo à Era da Nova Prosperidade, ele fez agora em dezembro de 2019, ele falou que para você aprender, não necessariamente você tem que ir para a escola. Ele falou, tem livro, tem um monte de livro que você pode estudar e aprender, porque, por exemplo, a educação no Brasil ela é péssima. No caso o nível educacional é muito ruim. Isso é muito triste. Você pega, a pessoa sai do ensino médio hoje, ela não sabe ler e fazer conta, as 4 operações fundamentais. Ela não sabe. Isso não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Agora, se você quer aprender, você consegue pegar um livro, alguma coisa para melhorar. E é isso que vai diferenciar uma pessoa da outra daí. Essa parte do ensino, ela é injusto? Quem tem acesso ao ensino particular realmente tem mais oportunidade do que tem acesso ao ensino público. Só que não pode parar aí. Você fala, então coitado de quem não tem acesso ao ensino público.
o que você vai fazer, meu? Você tem que buscar aprender. A gente tem que buscar melhorar. É isso que vai diferenciar uma pessoa da outra. E na verdade, eu, por exemplo, estudei em escola particular. Também não era mil maravilha. Tinha um monte de gente lá que não fazia nada. Então, é assim, o que cada um de nós vai fazer com a própria vida? É isso. É aquela história do renascimento de Buda. O que você tem? Você nasceu, você escolheu a tua vida. Começa aí. O teu karma gerou esse cenário pra você. Tem coisa que você pode mudar no seu cenário, tem coisa que não. O que você não pode mudar é aquela parábola, esqueci o nome da parábola. O que você não pode mudar, você não vai mudar. E o que você pode mudar, você busca mudar. E tem que ter sabedoria para diferenciar uma da outra. Saber distinguir o que você consegue mudar e o que você não consegue. Só que na questão da aprendizagem, tem muito que você pode fazer. Fora do estudo formal. A gente também pode relacionar esse ponto com o caderno de exercícios da vida, né? Sim. Todas as condições que aconteceram desde o seu nascimento, provavelmente estavam no seu plano de vida, né? Você tinha que ter essas condições, né? Viver com essas condições para ter um ritmo de aprendizado, se expor a situações, justamente para você ser o que você é hoje, né? Então, tem esse ponto também a ser levado em conta, né? Espiritualmente falando. Sim. Tem o livro do Samuel Smiles, o mestre Okawa sempre fala desse livro, chama Self-Help, seria autoajuda. Mas não é autoajuda no sentido de livros de autoajuda, é autoajuda no sentido de você fazer alguma coisa para se desenvolver. E nesse livro, o mestre Okawa leu muito esse livro quando ele era mais jovem, ele dá vários exemplos de pessoas que se desenvolveram com alto esforço, mas muitos mesmo. É o livro inteiro, tem umas 500 páginas. De todo tipo de que você imaginar, estudo, trabalho. Não sei se ele chega a falar do Abraham Lincoln nesse livro, mas o Lincoln é isso, ele nasceu, ficou órfão dos pais, vivia jogado para lá e para cá, e ele pegava livro do lixo. As pessoas jogavam livro fora, não era nem de biblioteca que ele pegava do lixo. Ele estudava, ele leu a Bíblia, depois se formou em Direito e tal. Mas ele era um cara que ele pegava a informação em qualquer lugar, ele começava a ler. Ele lia do lixo. O Ben Franklin também. A adolescência, boa parte da vida adulta dele é caracterizada por ele sempre ir dormir com fome. Como ele não tinha dinheiro para comer, toda noite ele ia dormir com fome. Isso foi uma coisa que marcou a vida dele. Ele falava não com orgulho, mas pra gente ter noção do quanto... O Benjamin Franklin, hein? O cara, ele foi escritor, foi diplomata, dono de empresa de publicação de livro. Ele passava fome. A boa parte da vida adulta dele, ele ia dormir com fome. Nossa. E ele é um cara também, que ele pegou... A formação dele foi baseada no que ele leu. É isso que o Cicero Fukuzawa fala. O que diferenciou ele das outras pessoas, que também passavam fome quando dormiam, era a questão da aprendizagem. Dessa vontade de aprender. De você buscar fazer algo. Por exemplo, uma organização no Brasil que eu acho muito interessante é o SESC. SESC não, o SENAI. Que fornece educação prática, Sebrae também. Meu, aquilo lá é incrível, aquele lugar. Eles... Não tô fazendo propaganda, não tô... Patrocinado aqui. Pode continuar. Sério, só fez um comentário pontual pra passar a legenda, vale patrocinar. Não, porque eles fornecem curso, por exemplo, de 2 anos, profissionalizante, curso para empreendedor. E é educação prática, é só você ter vontade de fazer. É nesse sentido, assim, de... Realmente a aprendizagem, ou você buscar aprender, se desenvolver, diferencia você das outras pessoas. Não é que você vai ser melhor que os outros, mas você vai se diferenciar. No livro Mente Inabalável, o mestre fala isso também. Por exemplo, uma pessoa que trabalha na farmácia, ela se formou. Se ela para de estudar, ela não estuda mais nenhum medicamento, não aprende mais nada. Ela deixa de se atualizar, assim, né? Agora, pega uma pessoa que ela mesmo se formando, ela continua aprendendo novos medicamentos, novas fórmulas, tá sempre aprendendo. Claro que você vai querer comprar remédio com a pessoa que tá atualizada. Médico.
Sim. Imagina, você vai querer se tratar com um cara que estudou há 30 anos e tá com o mesmo conhecimento. Não tem como. É a valorização da informação, né? A informação tá aí, né? Tem livro, tem vários lugares aí. E é você se propor a pegar essa informação e jogar no seu cérebro. E começar a pensar. E começar a pensar, sim. Tava até vendo essas pessoas que falam de finanças pessoais, né? Sempre eles falam que tem uma porcentagem lá do que você ganha que você tem que destinar para educação. E educação nesse sentido de, por exemplo, você já é formado tudo, mas cursos, ou seja, livros que ajudem você a continuar melhorando, né? Educação continuada, não é? Educação continuada, que é tipo, por exemplo, que ela até tem uma que eu acompanho que ela até fala assim que educação é o fermento do seu, assim, da sua vida. Então, assim, para você conseguir continuar melhorando, crescendo, você vai precisar de estar sempre aprendendo uma coisa nova, seja diretamente relacionada com o que você faz ou não, como que fala, né, de aprender coisas práticas, né, como outros idiomas. Então, acho que também essa postura de querer aprender e querer melhorar que é importante, né. O conteúdo em si, lógico, mas acho que essa postura, né, de... Na Rap Science, o segundo princípio fundamental dos 4 princípios da felicidade é o princípio do conhecimento. Então você pode observar que o Mestre Okawa leva muito a sério a questão da aquisição de conhecimento. Bom conhecimento, né? Você realmente estudar algo que vai elevar o seu caráter, você poder estudar a vida de outras pessoas também, você poder ler sobre como outras pessoas viveram, como elas se comportavam, você poder... O mestre fala, né, que você vê no olho da pessoa se ela tá mais de 3 dias sem ler ou não. Você percebe no olhar dela. Porque você vai enriquecer na sua vida mesmo, através da leitura e da aprendizagem. Isso não tem idade. Tem pessoas que têm 70, 80, 90 anos que continuam aprendendo. E você vê no olho da pessoa que ela tem... Não dá pra explicar, mas parece que ela tem mais vontade de viver, assim. Ela não... Tem o que fazer ainda, sei lá, não dá pra explicar direito. Tem brilho nos olhos. Tem, Hoje a Karen tá poética hoje. Vários poemas da Karen. Depois eu escrevo um livro. Olha aí, hein? Brincadeira. A gente faz um episódio do seu livro daí. Isso aí, Karen. A questão do aprendizado de idioma é interessante também. Na Rap Science do Japão, eles têm um grupo das pessoas que querem viver mais de 100 anos. São pessoas que já estão já tem mais de 70, 80 anos, e só que elas se encontram, porque essa fase da vida é uma fase de muita solidão. Você muitas vezes perdeu as pessoas que ama, e as pessoas acabam ficando sozinhas. E a Rap Science como religião, o que eles fazem? Eles têm um grupo dessas pessoas que se reúnem. Daí elas estudam os ensinamentos do mestre e tal, só que elas estudam inglês também. Um dia eu lembro que eu estava num templo, onde tinha... encontro deles. Tinha umas 40 pessoas, mais ou menos. Todos com mais de 70. 70, 80. Tinha um senhor de 94 anos. Aí passou uma senhorinha andando rápido, assim, né? Daí eu falei, onde que a senhora tá indo, né? Ela falou, eu tô atrasado pra minha aula de inglês, tchau, foi embora. E ela já tinha mais de 80, assim. E você vê que era uma pessoa... Esse aprendizado do idioma fazia bem pra ela, porque era uma coisa prática. E isso muda mesmo o ser humano. Infelizmente, na América Latina, no Brasil, a gente não tem esse hábito da leitura, tal, assim, não tem muito essa cultura. Isso é triste, né? O número de biblioteca é bem baixo, mas cada um de nós tem capacidade de melhorar, e se quiser melhorar a vida, vai ser pelo estudo, vai ser pela aprendizagem. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Tem até uma parte da revista que eu tinha achado interessante, que o mestre fala no começo, que às vezes a gente escolhe o que a gente vai estudar quando a gente é novo, mas isso não significa, é só uma escolha preliminar, que ele fala que a gente pode começar a escolher um caminho diferente a qualquer momento da vida, desde que a gente tenha determinação e estude, né? Então, assim, eu acho que o impacto que o estudo, esses novos aprendizados podem ter na nossa vida é muito grande, né? Tipo, a gente pode mudar a nossa vida. Sim. Na verdade, é isso que vai fazer a vida mudar. Sim. É o que você tá aprendendo. Profissionalmente, assim, na vida... Eu não imagino a minha vida sem os livros do mestre. Eu nem sei que tipo de pessoa eu ia ser se eu não lesse os livros dele.
Já não sou muito bom agora, imagina se não lesse, rapaz do céu. Você vê como que esse tipo de conhecimento, ele muda mesmo, ele transforma você. No nível profissional é assim também, como a gente já comentou, né? Você sempre tá atualizado, sempre aprendendo. Tem um autor brasileiro, eu gosto bastante dele, é o Flávio Augusto. Ele não é só escritor, ele é dono da Wise Up. E ele é um empreendedor, assim, muito bem sucedido. Aí fizeram uma pergunta pra ele, duas situações, se ele preferia ter todo o dinheiro que ele tem hoje, mas sem o conhecimento, ou se ele preferia ter todo o conhecimento que ele tem, mas sem dinheiro nenhum. Aí ele falou que ele preferia com certeza todo o conhecimento que ele tem, mas sem o dinheiro. Porque com esse conhecimento e prática ele ia conseguir fazer dinheiro de novo. Agora, se ele tivesse todo o dinheiro, mas sem o conhecimento e prática, ele não ia conseguir nada daí. Ele é o escritor do Geração de Valor. É bem interessante o jeito que ele escreve e tal. E é brasileiro. E você vê que ele tem vários projetos sociais em favelas. De aprendizagem mesmo. O Flávio Augusto, eu acho que é um dos maiores influenciadores do público de baixa renda. Ele realmente transforma a vida das pessoas, porque ele veio de lá, ele conhece a realidade deles, e foi uma pessoa que saiu disso. Então ele tem vários projetos e tal, e ele foca muito na aprendizagem. O Andrew Carnegie também. O Andrew Carnegie, ele... Bom, vocês conhecem a história dele. Ele nasceu na Escócia. O Andrew Carnegie foi não sei se o maior bilionário ou um dos maiores bilionários dos Estados Unidos. Ele é o rei do aço. Toda a produção de aço norte-americana foi ele que começou, a parte industrial. Ele nasceu na Escócia, ele era muito pobre. Ele trabalhava numa mina de carvão. Mina de carvão, isso quando era criança. É muito hostil, porque você não pode ter janela... É alta temperatura, é abafado, é carvão, então tem fuligem. Ele trabalhou a infância inteira nessas minas. E tinha um senhor escocês que ele alugava a casa, ele disponibilizou a casa dele com vários livros para as crianças poderem lerem. Essas que trabalhavam na mina de carvão e outras poderem estudar o acervo da biblioteca dele. E o Andrew Carnegie era uma dessas crianças. E ele devorava os livros. Ele lia tudo. E ele mudou para os Estados Unidos, só que o ato desse senhor ficou dentro dele ainda. Desse amor que ele teve em disponibilizar conhecimento para as crianças. E quando o Andrew Carnegie se tornou um multibilionário, o que ele investiu o dinheiro dele? Biblioteca. Ele abriu várias. Porque ele acreditava que era aquilo que ia mudar a vida das pessoas. Biblioteca, ou seja, livro, estudo. Pode ver, você pega na época da Grécia ou de Roma, teve a invasão dos bárbaros e tal. O que eles fizeram? Queimaram as bibliotecas. Por quê? Você destrói o acervo de conhecimento, já era aquela civilização. Os caras não fazem mais nada. Eu não paro de falar, né, meu? De novo eu tô com essa... Nossa, que saco. É a última do tópico. Desculpa. Tem um exemplo, eu não lembro quem foi que falou. Era um cientista também. Ele falou que se no Oriente Médio não tivessem queimado todas as bibliotecas, na época do Isaac Newton, eles já teriam superado muito o conhecimento já. Assim, o Newton ia ficar para trás na época dele, porque os árabes já tinham conhecido, já tinham feito aquelas descobertas há muito tempo. Só que como eles queimaram, os europeus têm essa mania, eles destroem, queimaram todas as bibliotecas que eles fizeram, todo o conhecimento deles foi água abaixo, no caso fogo abaixo. Fogo acima. Não devia fazer piada com isso, né? Mas tudo bem, continue. Fogo acima. Obrigado pela correção, fogo acima. Foi fogo acima. E aí foi perdida. Na verdade, a civilização acabou perdendo. Porque aí teve que nascer outra pessoa para descobrir de novo as leis e tal, mas eles já sabiam isso já. Entendi. Então a aprendizagem e o conhecimento é muito importante. Quiser mudar e melhorar a vida, esse é o caminho certo, não tem atalho. É o estudo. Estudo e aprendizagem. Aí cada um decide daí o que quer estudar, o que quer aprender. E, enfim, idioma é sempre uma sugestão. Você aprender um idioma novo é sempre muito, muito bom. A gente vai pro terceiro tópico, que é o espírito de autoajuda.
Desde o momento em que, à idade de 10 anos, decidi me dedicar a aprender, durante meus fervorosos estudos aos 20 e até agora, quando já passei dos 50, nunca, nenhuma vez ignorei o espírito de esforço próprio e de autoajuda. Há um ditado estrangeiro que diz: os demônios tentam todas as pessoas, mas o preguiçoso tenta os demônios. Em outras palavras, parece que o preguiçoso quer tanto andar pelo caminho da perdição que atrai o demônio. Os demônios desprezam pessoas que trabalham com diligência e dedicação. Odeiam pessoas humildes que trabalham com perseverança incansável e progridem firmemente. Essas pessoas estão num padrão vibratório completamente diferente do nível de vibração dos demônios. Até espiritualmente, você muda a sua vibração quando você busca estudar bastante e se melhorar. Isso é totalmente contra a vibração infernal. Porque, primeiro, que o estudo ele gera humildade. Eu acho que essa é a maior virtude do estudo. Você querer buscar aprender sempre gera humildade em você. É porque quanto mais você estuda, a impressão que você tem é que tem muita coisa. Que você menos você sabe, né? Que parece que você... É verdade. Menos você sabe das coisas que tem no mundo, assim. Então, quanto mais você estuda, mais você sabe que você não sabe as coisas. É. E é por isso que você começa a saber daí. Porque você reconhece que você não sabe. É isso que é interessante. Uhum. Você nunca fala assim, cheguei, tá bom já. Ufa, sei tudo. É. Você nunca vai falar isso. Sim. Né? Enquanto você... Igual, por exemplo, o mestre fala, quem é promovido, qual que é a atitude mental de quem é promovido? É pensar assim, bom, fui promovido, a minha responsabilidade aumentou. Então eu tenho que estudar muito mais. Eu tenho que aprender muito mais para poder fazer um trabalho melhor. Acabou, essa é a postura correta. Não é, agora eu vou mandar em não sei quem, eu vou controlar não sei quem. Não, velho. Você foi promovido, a sua responsabilidade aumentou, meu. O tanto de coisa que você tem que conhecer aumentou. Experiência, conhecimento. E o mestre fala que no inferno eles não aprendem, eles não têm essa vontade de aprender. Tem escola no inferno, mas eles aprendem como matar os outros, como se matar. São escolas bem ruins, que é óbvio, não ensina nada de bom. Mas eles não têm esse espírito de eu tenho que aprender isso aqui, eu tenho que melhorar isso aqui. Que interessante isso aqui, vamos aprender, vamos... Porque isso é coisa de gente humilde mesmo, que sabe que não sabe, como você comentou. Uhum. Não, realmente, eu não sei isso aqui. Não, preciso melhorar isso aqui. Porque quando a gente é criança, a gente tem isso ainda. Mas chega uma hora que você tá na fase adulta, a gente acaba perdendo. Se você não toma cuidado, você acaba perdendo um pouco isso. Então você para de ler, para de estudar e vive do jeito que tá ali. Mas isso é uma coisa, é algo ruim, né? Vai contra a humildade, né? Porque vai. Você para de estudar pensando que já sabe tudo, né? E aí você fala assim, não, eu já sei, não preciso mais estudar e tal. E é aí que você abre brecha para os espíritos infernais, né? Sim. Tem eu não lembro o nome era um maestro que ele trabalhava há mais de 40 anos, assim. E ele era perfeito, assim, mas ele sempre estava melhorando. Então ele já era um senhor, já estava estabilizado. Na verdade ele não precisava mais aprender, porque o cara já era perfeito o show do cara, mas ele nunca estava satisfeito. Não no sentido negativo, mas ele falou, até eu morrer, eu vou continuar fazendo isso. Eu vou continuar aprendendo, eu vou buscar melhorar. Uhum. O que o Norman Vincent Peale fala, são pessoas que têm interesse. Quando você aprende alguma coisa, você tem interesse ainda. Você está interessado em alguma coisa. Uhum. Geralmente é bom no que a gente gosta, assim. Estudar o que a gente tem interesse mesmo. Mas a pessoa interessada, ela é muito mais interessante. Quando você tem interesse em alguma coisa, você fica mais interessante mesmo. É nesse sentido. Não é só na questão profissional. Na questão profissional é claro que você tem um diferencial. Mas é na questão pessoal mesmo. Você como pessoa, você como ser espiritual, você como seu caráter. Como é que você vai lapidar ele? Você vai lapidar ele conhecendo a vida de outras pessoas, conhecendo outras maneiras de pensar. E você não precisa sair do país para fazer isso. Claro, sair do país é bom. Mas você tem acesso a vários tipos de conhecimento, você consegue se desenvolver e melhorar também. Uhum. Esse foi o episódio de hoje, que é Aprenda com autodisciplina
A gente falou sobre autoconhecimento e perseverança, falamos que o estudo faz de você uma pessoa diferente e também falamos sobre o espírito de autoajuda. Agradeço a todos os ouvintes, também a Karen e a Sayuri pela companhia. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada a todos e até o próximo episódio. Valeu!